E você não vai acreditar no que a CBF fez com o Sport após o lance polêmico na partida contra o Palmeiras, após o pênalti ali, praticamente um roubo, né, contra o Sport na Ilha do Retiro, do árbitro Bruno Arleu de Araújo, também do VAR, enfim. Então bora falar sobre o que aconteceu. A CBF tomou providências e não estou falando do afastamento do árbitro, já foi outra providência tomada pela CBF, mas que assim, né, acaba prejudicando mais ainda o esporte. Eu vou te contar tudo o que está acontecendo, mas antes, você que está chegando aqui no canal do Luna, não perde tempo. Já vai se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito, já vai deixando o seu like e já compartilha o conteúdo aqui para outros rubro-negros ficarem por dentro de tudo que está acontecendo aqui no futebol pernambucano, no futebol nordestino. Tá aparecendo aí na sua tela também a GoCase, patrocinadora oficial aqui do canal do Luna, e você lá pode encontrar produtos exclusivos do seu time do coração, pode encontrar produtos do Sport, do Fortaleza, do Bahia, do Ceará. Então vai lá na GoCase que você vai ter descontos exclusivos usando o cupom GOLUNA, você vai ter desconto. Tem aí também no link na descrição. Tudo bem? Bora sem mais delongas falar sobre o que aconteceu após essa partida, né? A gente sabe que é um assunto que foi circulado aí no Brasil inteiro, né? O Brasil inteiro ficou por dentro de tudo que estava acontecendo na partida entre Sport e Palmeiras, inclusive teve o afastamento do árbitro, mas não é isso que eu vou falar aqui. Teve afastamento não só do árbitro do jogo do Sport, mas teve de outro jogo da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, assim, a CBF, no primeiro momento ali, ela reconheceu, né, que houve realmente ali a marcação ruim. Provavelmente o Sport também deve ter pedido, né, e iria entrar no STJ, inclusive, pedindo o afastamento desse árbitro. O Yuri Romão já falou sobre isso, dizendo que queria que o árbitro passasse aí o fim do ano em casa, estudando para aprender, que era inclusive para ser banido do futebol. Ele falou aí para a UOL. Então, assim, o clima ficou bem acalorado até em relação ao esporte. E a comissão de arbitragem, a Federação Pernambucana e também a CBF, que a Federação Pernambucana também tem culpa nisso, tá? No momento onde ela não ajuda o esporte. Mas agora eu vou colocar aqui para você o que foi que a CBF fez em torno disso. A gente vai passar aqui agora o que foi que a CBF fez em torno disso. Porque sabe que a CBF afastou os árbitros, né? Enfim, porém ele afastou com os dois ainda na Sul-Americana, vão apitar jogos de Sul-Americana, vão apitar jogos de Libertadores, então praticamente se afastou do Brasileirão. Então isso vai prejudicar ainda mais. Então é tudo bem prejudicar os times, é tudo bem prejudicar as outras equipes, mas o que acontece no momento em que as torcidas precisam, né, de tudo que está acontecendo, enfim. Mas bora lá agora falar sobre isso. A CBF, ela publicou, né, um parecer sobre o acontecido entre esporte, eu vou colocar agora aí, tá indo agora para sua tela, o acontecido sobre o esporte e pronto, tá aí. O que aconteceu entre o esporte e a partida contra o Palmeiras. Bora lá. Esse é um parecer, tá, da arbitragem da CBF com a comissão de especialistas internacionais. O que isso significa, essa comissão de especialistas internacionais? São aquelas pessoas, em qualquer lugar, são aquelas pessoas que têm essa especialidade para aconselhar a CBF, para aconselhar uma entidade, enfim, a própria comissão de arbitragem sobre o que aconteceu, tá? Sobre o que aconteceu, até para ajudar possíveis punições, enfim, tudo mais. E aí, bora ler, né, o que tem aqui esse comitê consultivo de especialistas, porque ele fala, né, sobre os dois lances e aí a CBF dá um direcionamento sobre o que aconteceu. Ó, em reunião virtual dos componentes do Comitê Consultivo e Especialistas Internacionais, né, como eu falei, houve a deliberação técnica em relação aos lances ocorridos aos 30 minutos do primeiro tempo, o primeiro pênalti do Sport, sofrido pelo Sport, e aos 42 minutos do segundo tempo, da partida ali no final do 42 minutos do segundo tempo, enfim. E aí chegaram à conclusão de que no primeiro lance citado, o defensor assume o risco e segura o adversário. Então eles dizem que o primeiro lance realmente acham que foi pênalti, né? Aí o Comitê Internacional aí da CBF, o primeiro lance, acham que foi pênalti. E devido à falta de controle de bola, já vista que a mesma se encontrava com distância no ar e com alta velocidade. Já o segundo lance, e é aqui que vem o ponto, tá? O segundo lance, os três componentes do Comitê Internacional chegaram à conclusão que é uma ação de disputa entre o atacante e o defensor dentro da área penal. O defensor da equipe do esporte realiza uma entrada na bola, atingindo no contato mínimo a ponta do pé do atacante, que posteriormente mantém seu pé no chão. Nessa forma, se produz um contato leve e inevitável pela ação própria e viva do jogo. Ou seja, está dizendo que não tinha nada o que o defensor do esporte ali fazer na situação, que teve toque realmente, mas foi um toque de disputa de bola, foi um toque de disputa de jogo, né? Tanto que ele toca primeiro na bola antes de ter ali um mínimo toque
no jogador do Palmeiras. E aí ele fala, o defensor toca claramente a bola e não faz um movimento adicional que possa justificar a infração marcada. O contato é acidental e, consequentemente, a bola atinge a perna direita do atacante, desequilibrando ele e causando a queda. Uma situação para auxílio do árbitro de vídeo. Então, esse parecer da CBF, dos especialistas internacionais da CBF, da comissão de arbitragem, fala que não foi pênalti o lance entre Sport e Palmeiras ali no segundo tempo, né? O pênalti sofrido pelo jogador da equipe do Palmeiras. E ele reforça mais, que era um lance, inclusive, que era para ter ido para o árbitro de vídeo, que o árbitro de vídeo avaliou, mas que em nenhum momento chamou, né, o árbitro de campo para dar uma olhada no lance. Então, assim, também tem culpa, assim como o Bruno Arleu de Araújo, né, que não conseguiu ver ali, obviamente o árbitro tem que ser chamado, mas mesmo assim, né, um lance desse que não teve toque, não teve... foi uma disputa de bola normal, ser marcado já é um absurdo, e aí a comissão de arbitragem, né, os especialistas falam sobre isso. Então, bora lá. Uma situação clara para o auxílio do árbitro de vídeo. Então, acho que essa bronca, né, inclusive, vai mais para o árbitro de vídeo do que propriamente dito para o árbitro de campo, né, que também tem culpa nisso. A reunião teve participação dos componentes de especialistas, enfim, Nicolas Rizzoli, Nesto Pitana e Sandro Meira Ritt, enfim, do diretor de arbitragem da CBF, Rodrigo Sintra, e do integrante de comissão de árbitros da CBF. Qualquer providência, sejam elas instituições, serão deliberadas pela diretoria da arbitragem da CBF. Mas aí vem um ponto. Depois que o Sport é roubado dentro da Ilha do Retiro, depois que o time se prejudica, perde pontos, que pode custar caro no final, pontos importantíssimos. A gente sabe que a Série A, cada ponto importa, principalmente para um clube que a gente sabe que o Sport briga para não cair, apesar de ter feito 2 bons jogos aí no início da temporada, era para ter vencido o Palmeiras, inclusive, mas a gente sabe que agora o Sport se prejudicou de vez. Não vai mudar o resultado do jogo, não vai ter nenhuma anulação de resultado, não vai ter nenhum ponto dado ao Sport, isso não vai acontecer. E aí, depois de tudo isso, a CBF diz que o lance foi errado. E aí fica por isso mesmo. Daqui a pouco, né, os árbitros que foram afastados, tanto do jogo contra o Sport, tanto também como no outro jogo que a CBF também afastou. Os árbitros, quando são afastados, a gente sabe que isso acontece sempre no futebol, né? São afastados, ficam ali 5, 6 rodadas fora e depois retornam. E depois voltam a apitar jogos, inclusive podem apitar jogos aí do próprio Sport e o clube não vai poder fazer nada por conta da CBF, né? Enfim, então assim, cara, no momento que a CBF, a comissão de arbitragem, os especialistas informam que não foi pênalti, aí simplesmente a gente vê que realmente teve um favorecimento ali para a equipe do Palmeiras, até inclusive no momento que o VAR não chama o árbitro, né? É um lance que era no mínimo para ter uma dúvida, no mínimo para ter uma observação maior, e aí deveria chamar o árbitro para o árbitro tomar essa conclusão, mas a gente sabe o que acontece no futebol brasileiro, infelizmente, um clube do tamanho do Sport foi prejudicado, inclusive, né? Um time que está retornando para a Série A, inclusive foi o primeiro jogo com o público depois de 6 anos, e mesmo assim é prejudicado dentro de sua casa. Cara, isso simplesmente eu acho um absurdo, e agora a CBF confirma que realmente aconteceu, tá? Que realmente teve esse vacilo aí por parte da CBF, dos árbitros do jogo. Mas eu quero saber do torcedor do Leão. Coloca aí nos comentários o que você acha sobre tudo isso, né? O Sport já se prepara para jogar a próxima partida diante do Vasco, lá no São Januário, né? É um jogo que o Sport pode ganhar, porque eu acredito que não vai ter outro erro de arbitragem nesse próximo jogo, inclusive, porque circulou demais, né? E assim, eu acho que tudo isso, né? Muita gente pode dizer, nossa, é choro, né, de nordestino, né, do Sport por ter perdido o jogo. Cara, no momento em que torcida de diversos times, inclusive times de fora do Nordeste, se manifestam a favor do Sport, é porque realmente é algo que aconteceu, é realmente algo que o Leão foi prejudicado, que teve esse favorecimento da equipe do Palmeiras, uma equipe que não precisa disso, uma equipe que tem muita qualidade, não jogou bola na Ilha do Retiro, não vou dizer aqui que foi bem, porque não foi, só teve os 2 lances de pênalti e uma ou outra finalização ali que levou perigo, mas é uma equipe que não precisa disso. O Abel Ferreira deu algumas declarações que também não precisam, com o currículo que ele tem, com tudo que ele fez já no Palmeiras, não precisa disso, não precisa chegar na Ilha do Retiro e simplesmente fazer esse antijogo junto com a CBF, enfim, tudo mais. Mas é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, valeu e até a próxima. Coloca aí nos comentários o que você achou e tamo junto, valeu.